A pena do artigo 339, ele foi justamente para que punisse aquelas pessoas que fizessem a máquina estatal se movimentar e, se movimentando, ocupando pessoas, trabalho, recursos do Estado, depois a pessoa viesse só dissesse, não, mas isso aí foi brincadeira, é mentira isso aí. Aí, esse dar causa à instauração de inquérito, na visão da defesa, é necessário que se instaure o inquérito. Ela deu causa à instauração, instaurou-se o inquérito. Qual a causa? A denúncia dela. No caso em concreto, não foi instaurado inquérito para apurar. De forma alguma, tinha um simples boletim de ocorrência. E ela já retornou para dizer que não tinha sido daquela forma. O boletim de ocorrência é um documento apenas informativo. Nós não tivemos ali a instauração do inquérito, nós não tivemos o indiciamento formal da pessoa, não ocorreu isso no caso concreto. Na verdade, a instauração do inquérito, volta a dizer, deu-se para apurar o crime de denunciação caluniosa. O que não vem ao caso ser que poderia enquadrá-la nesse artigo, nesse crime. Então, diante disso, diante do que está dito e do que está lá, foi demonstrado em vários momentos que não houve instauração de inquérito para nada disso, né? E, inclusive, foi depois ouvida a própria pessoa, seria a suposta vítima, certo? Mas já no inquérito para apurar a denunciação caluniosa. Volto a dizer, não houve o movimento da máquina estatal, que de fato é preservado pelo o artigo 339 do Código Penal. Então, diante disso, esse recurso de apelação busca a absolvição, no caso, a reforma da sentença de peso, para absolver a ré, isso por estar provado, ao ver da defesa, que o fato não constitui uma infração penal. Simples fato do registro em boletim de ocorrência não está aí descrito, não está elencado como base para denunciar uma condenação crime de denunciação caluniosa. Não houve um movimento estatal. Não houve nada que pudesse configurar, de fato, legalmente, crime de denunciação caluniosa. E caso não seja esse o entendimento, que não se causou, não se constitui o fato de uma infração penal, a defesa insiste ainda na absolvição por não existir prova suficiente para a condenação. Não tem prova suficiente de que o que ocorreu está descrito dentro dos dizeres do artigo 339. Não encontra amparo legal para essa condenação. O fato é muito claro, a coisa foi simples, registrou-se um boletim de ocorrência, vou lá desfazer. Até aí a autoridade não tinha dado prosseguimento a nada. E aí já a autoridade já reverteu toda a situação e disse agora instaura-se um inquérito policial para apurar o crime de denunciação caluniosa. Não é assim. Não se entende assim a defesa. Ainda assim, excelências, a parte disso, da pretensão da absolvição, caso Vossa Excelência não entende, tem um segundo pedido a ser feito, considerando que a denúncia desse crime ocorreu em 25 de maio de 2017, de forma está atestado em página 71 pelo próprio MP. E o recebimento da denúncia, página 31. Considerando a pena em concreto de 2 anos, tem-se que nós estamos diante
de uma certeza da prescrição retroativa dessa pena. Excelências, sem mais delongas, acredito que tenha esclarecido para Vossa Excelência a pretensão da apelante e é assim que requer a defesa. Muito obrigada, doutor. Eu agora passo a palavra ao nobre procurador, doutor Maurício. Muito obrigado, desembargador Andréa. Quero cumprimentar aqui o doutor Zé Carlos pela sua sustentação oral. E digo, senhora presidente, que lá na manifestação ministerial, que consta dos autos, realmente o doutor Zé Carlos mencionou que foi alegada a questão da prescrição. E me parece que isso está configurado aqui, porque a condenação da apelante foi a uma pena de 2 anos. E entre a data do fato e do recebimento da denúncia, já teria decorrido tempo suficiente, superior a 4 anos, para a implementação da prescrição, aqui no nosso caso, prescrição retroativa. Portanto, como tem essa questão de prescrição, acho desnecessário entrar na questão meritória, até porque ela deve vir primeiro e ter preferência quando detectada. Portanto, seguindo a manifestação ministerial, o Ministério Público entende que o fato já se encontra prescrito. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Maurício. Devolvo a palavra à desembargadora Ângela. Muito obrigada, parabenizando o advogado que fez a sustentação oral, assim como o Ministério Público. Devo dizer que houve 2 questões que foram analisadas antes do mérito. Uma prejudicial, que foi a possível intercorrência da prescrição retroativa, e uma preliminar, que foi alegada no recurso, que foi em relação à aplicação do acordo de não persecução penal. Como o ANPP não foi debatido aqui em sustentação oral, vou falar apenas da prejudicial de mérito da prescrição. De fato, a 19ª Procuradoria de Justiça posicionou-se pela prescrição retroativa, considerando o lapso temporal entre a data do fato e a oferta da denúncia. Ocorre que o artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal, em alteração legislativa, disse que a pena, em concreto, enseja a prescrição retroativa nos termos do 109, entretanto, não pode ser considerado nenhum fato anterior à denúncia, razão pela qual nós não acompanhamos a manifestação do Ministério Público nesse ponto, porque os marcos interruptivos aqui vão ser desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, período em que não ocorreu a prescrição retroativa. Em relação ao mérito, o fato foi que a senhora foi à delegacia denunciar o ex-companheiro, Tony, dos crimes de ameaça, estupro e... Deixa eu ver aqui. Qual foi o outro delito? Passar aqui já para o mérito. Foram 3 crimes que ela falsamente imputou ao ex-companheiro. Ameaça, estupro, lesão corporal, dano e furto, no contexto de violência doméstica contra a mulher. E assim foi instaurado o inquérito policial. Na verdade, não foi apenas um boletim de ocorrência. Ocorre que, ao ser reinquirida neste inquérito policial, a vítima se retratou e disse que era tudo mentira, que tinha ido à delegacia fazer a notícia por um momento de vingança, de ciúmes, e se arrependeu. Quando ela se retratou das imputações, o delegado de polícia, no bojo do mesmo inquérito, ele continuou com a denunciação caluniosa. Então, é um equívoco dizer que não foi instaurado o procedimento. Foi. Apenas ele se converteu em denunciação caluniosa no decorrer das
investigações. Agora, no voto, nós reconhecemos o arrependimento posterior e reduzimos de ofício a penalidade, que foi substituída por uma restritiva de direito, porque na origem eram duas, com a redução ficou só uma. Então, peço vênia para ler apenas as razões de decidir no que toca ao mérito, que é a partir do item 6. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência registrado pela apelante, que noticia supostos crimes cometidos pelo seu ex-companheiro, bem como na confissão judicial e extrajudicial da ré. O tipo penal da denunciação caluniosa é crime formal, não se exigindo resultado naturalístico, bastando que a ação tenha dado causa à investigação policial, processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, o que ocorreu na espécie. A retratação da apelante, poucos dias após a denúncia falsa, deve ser considerado como arrependimento posterior, vez que, agindo assim, evitou o prosseguimento das investigações. A pena foi redimensionada para 8 meses de reclusão, a ser substituída por uma restritiva de direito a ser fixado pelo juiz de execução. É assim que votamos. Muito obrigada, desembargadora Ângela. Como vota, doutor Cid? Acompanho a relatoria, presidente. Obrigada. Como vota, desembargadora Marlúcia? Acompanho a relatora, senhora. Tá, obrigada, então, por unanimidade. Tá, pois não. Suspender. Ah, tá certo. Então a gente suspende, tá certo? Com 5 minutos, tá ok? Então, sessão suspensa por 5 minutos. Retornando aqui aos trabalhos. Quatro ponto 155, apelação, sequência de 3 zeros, 96, 86, dígito 90, 2012. Apelante, Raimundo Nonato da Silva, advogado José Carlos de Lima. Da relatoria, doutor Cid Peixoto do Amaral Neto. Está em mesa, doutor Cid? Mesa. O doutor José Carlos já se encontra em sala. Eu indago ao doutor Maurício e ao doutor José Carlos se deseja a leitura do relatório ou dispensa. Dispensa, Excelência. Dispensa. Doutor José Carlos, você tem um prazo regimental de 15 minutos. O senhor está com a palavra. Excelência, como já cumprimentei os membros anteriormente, passo as razões da apelação. O apelante Raimundo Nonato da Silva foi condenado em sentença proferida pelo Conselho de Sentença, Tribunal do Júri, em 19 de junho de 2024, a uma pena de 9 anos, 5 meses e 10 dias, por homicídio na modalidade tentada em desfavor da vítima Geralda. Ocorre, Excelência, que a apelação vem no sentido de ver a reforma da sentença para reconhecer a desistência voluntária do senhor Raimundo Nonato. Porque, vejamos o seguinte, o seu Raimundo e a dona Geralda eram vizinhos, sem nenhuma inimizade. E, determinado dia, próximo de casa, onde se vendiam pratinhos de comida tipo, seu Raimundo, sem querer, e isso está registrado nos autos, deu com o braço num pratinho que dona Geralda já havia comprado e virou a comida no chão. Seu Raimundo se desculpou e perguntou se queria que ele pagasse um outro pratinho, e ela disse que não aceitou, e ficou um clima um pouco chato entre eles. O seu Raimundo insistiu novamente em pagar, mas ela se recusou, não aceitou. E dona Raimunda morava de frente, a casa frente a frente com a casa do seu Raimundo. Passou um dia, 2, dona Raimunda, no dia do fato, havia ingerido bebida alcoólica, confirmado pela própria vítima. O seu Raimundo estava bebendo também
no portão de sua casa uma pequena faca, um limão, que havia colocado ela na calçada, tinha chegado do trabalho para cortar esse limão. E a dona Geralda continuou ali ofendendo seu Raimundo Nonato. Palavras, ofendendo, inclusive, a honra de sua mãe. O problema, ou seja, o problema do Pratino não havia sido resolvido. No geral, não havia, de acordo com os fatos, aceitado, perdoado aquele descuido do seu Raimundo Nonato. E, passado as horas, os dois bebendo, cada um na sua residência, mas de frente um para o outro, na porta que dá acesso à rua, houve um momento em que o seu Raimundo levanta e vira para apoiar a faca no limão e cortar no chão. Momento esse em que a dona Geralda também já, acredito que o consumo de bebida alcoólica já é elevado, dito pela vítima também, já tinha bebido já naquele momento, já não estava legal, se dirige próximo à porta da residência do seu Raimundo Nonato e com uma pedra que apanhou no solo, no chão, uma pedra grande, pedra de pavimentação, pedra tosca. Atira essa pedra em direção ao seu Raimundo Nonato, que está de costas, cortando o limão. E alguém grita, olha a pedra, e ele baixa a cabeça. A pedra acerta a parede da casa. Essa pedra atirada é confirmada pela própria vítima, dona Geralda. Então, nesse momento, o seu Raimundo vira, porque aquela pedra se acerta a cabeça do seu Raimundo, o apelante hoje talvez fosse dona Geralda. O seu Raimundo era vítima naquele momento. Vítima de uma injusta agressão. Então, pretendeu, nessa situação, sim, desculpa, voltando para ele, nesse dado momento que o seu Raimundo vira, ele com a faca na mão vai para impedir que a dona Geralda até pegasse uma outra pedra e lhe atirasse novamente. E ocorrem as lesões à faca. E o seu Raimundo, quando vê o sangue, se assusta aqui e para, dando indicativo preciso de que não tinha intenção de matar a dona Geralda. A prova é tanto que a dona Geralda foi socorrida e chegando ao hospital, ela recebeu, está nos autos do processo, excelência, uma fita de cor amarela que não indicava ali, indicava urgência, mas não uma emergência, devido às lesões à faca, e 5 dias após a dada entrada no hospital, dona Geralda recebeu alta hospitalar. Mas tudo bem, houveram as lesões à faca. E, feita a instrução processual, ouviu-se perante a autoridade policial e também em juízo, sede de instrução processual, e também por ocasião da realização da sessão do tribunal do júri. As testemunhas, nem uma delas, com exceção do Jefferson, nenhuma delas disse que o seu Raimundo Nonato teria sido impedido de matar a dona Geralda se assim quisesse. Consta nos autos, excelência, apenas um único depoimento de quem não estava lá, que é do senhor Antônio Jefferson de Castro. Que diz no próprio depoimento, não viu nada, estava trabalhando, chegou e ficou ouvindo histórias no meio da rua. E esse diz que o seu Raimundo não matou a dona Geralda porque recebeu uma ordem do seu pai para parar. O seu pai, excelências, é Albertino Gomes da Silva, também testemunha. Interessante.
seu Antônio Jefferson não viu nada, mas compareceu à autoridade policial para dizer: olha, não matou porque meu pai impediu isso, aquilo, outro. Detalhe, o pai dele compareceu à delegacia e disse que jamais interviu para que o fato não acontecesse. Segundo o senhor Albertino, quando olhou, a dona Geralda já estava furada, já estava lesionada a faca. Que não houve isso. Não impediu do senhor Raimundo praticar, consumar, digamos assim, se a intenção fosse de matar. Em juízo, o senhor Albertino disse a mesma coisa. No tribunal do júri, o senhor Albertino disse a mesma coisa. O senhor Albertino, testemunha que estava lá e presenciou boa parte do fato, porque viu mais cedo que os dois e viu Dona Geralda lesionada, mas que em nenhum momento disse, ao contrário do filho que não estava lá, não se sabe até hoje onde foi que ele viu isso, quem foi que disse isso, porque nenhuma testemunha corroborou com isso. Nada, não existe nada no processo, a não ser alguém que nem estava lá, chega e diz: não, não matou porque meu pai deixou. Vamos ouvir o pai. O pai disse negativo. Não houve interferência minha. Já vi Dona Geralda lesionada, foi isso. E aí, todo mundo providenciava para socorrer Dona Geralda. E o seu Raimundo Nonato já havia ido embora, saiu do local. Excelências, estamos diante de um caso típico e sem dúvidas de desistência voluntária, previsto no artigo 15 do nosso Código Penal. Uma vez que nada, nem ninguém impediu que o agente atingisse o objetivo morte, se assim desejasse. Inclusive porque o seu Raimundo Nonato, um homem de grande estatura, de grande porte, saudável, trabalhador. Então, há de se reconhecer e, contrário a todas as provas dos autos, o tribunal do júri reconheceu que ele quis sim, que ele teve o desejo de matar e que não matou, porque foi impedido pelo senhor Albertino. Testemunha essa que, perante a autoridade policial, perante o juiz, na instrução processual e perante o conselho de sentença, negou qualquer interferência de sua parte. Porque, mais uma vez, pelo tamanho, ainda que o seu Jefferson, o seu Antônio Jefferson, tivesse falando a verdade, ainda que ele tivesse falando a verdade, que o pai dele teria dado uma ordem de parada, pare, não faça isso com ela, ainda que isso fosse verdade, seu Raimundo Nonato pararia se quisesse, porque não tinha sido impedido, não teria sido impedido. Tinha força e poderia ter disposição para fazer algo pior. E as lesões foram, de certa forma, não foram perfurações fatais, não foram perfurações que comprometeram ali, colocaram exatamente em grande risco a vida da dona Raimunda. Então, excelências, com esse entendimento, e ainda se buscou ainda, excelências, o Ministério Público fez a denúncia também que o motivo teria sido, o fato teria sido provocado por motivo fútil, uma qualificadora também acolhida pelo Conselho de Sentença. Excelências, o motivo fútil, nesse caso, ela é necessário que tenha sido algo ali, momentâneo, simples e banal, para ser considerado um motivo fútil. O entendimento dos tribunais, do próprio STJ, tem afastado a qualificadora motivo fútil quando ficar demonstrada a existência de anteriores desentendimentos, animosidades e agressões físicas recíprocas entre réu e vítima. Portanto, excelências, está documentado, está nos autos, a discussão anterior,
as injúrias praticadas pela própria vítima, que não cessaram, foi desde o momento da derrubada do prato, e a agressão a pedradas, porque não se apurou se a dona Geralda tentou, naquele momento, ou não matar o seu Raimundo com uma pedrada direcionada à sua cabeça. Há de se observar que crime, em geral, não acontece do nada. Existem motivações. Existem provocações da vítima. E a vítima deve ser responsabilizada também. Ah, mas é vítima. Vítima que provocou, vítima que agrediu, vítima que tentou contra a vida do outro. E tudo isso está documentado nos autos. A pedrada, inclusive, foi dita pela própria vítima. Então, excelências, o motivo fútil, nesse caso, deve sim, ao ver da defesa, ser concretamente afastado. Afastado. E do que eu estou falando, as provas estão nos autos. A futilidade, nesse caso, perdeu-se a futilidade. Se tivesse parado lá, quando se derrubou o pratinho de comida, excelências, tudo bem. Mas doutor José Carlos, o senhor tem 1 minuto. Pois não, excelência. Mas isso ultrapassou aquele momento e gerou que a defesa vê que foi uma tentativa de homicídio ou, no mínimo, uma agressão que poderia ter tido um resultado gravíssimo praticado pela vítima contra o réu. É assim que se manifesta a defesa, essas duas pretensões. Muito obrigado, José Carlos, parabenizo pela sustentação oral. Com a palavra, o procurador doutor Maurício. Obrigado, senhor presidente. As teses que são trazidas a debate nesse momento são duas. Desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil para de lesão corporal, ao argumento de que a decisão do jurado teria sido manifestamente contrária à prova dos autos diante da ausência de ânimo necante. E a questão da desistência voluntária, que foi bem repisada pelo ilustre advogado. Da análise dessas provas, contudo, não há como se reconhecer a procedência do pleito. Primeiro, a própria vítima, Geralda Almeida Gomes, ao ser ouvida em juízo, ressaltou que o apelante somente cessou as agressões depois da interferência de um vizinho. E esse fato foi confirmado pela testemunha Antônio Gesso de Castro, que relatou que a ofendida se protegeu dentro da sua residência e que o réu tentou entrar no imóvel para terminar o serviço hasteado, sendo impedido pelo pai da mencionada testemunha. Além disso, o próprio acusado confessou que desferiu as facadas contra a vítima e que não lembra a quantidade exata dos golpes que deu. Segundo o prontuário de atendimento médico da vítima, de folha 103 e 104, a vítima sofreu trauma abdominal com ferida penetrante em dorso em decorrência de 5 facadas desferidas pelo apelante. Dessa forma, o asseio probatório robusto está no sentido de demonstrar o ânimo necante, circunstância notadamente evidenciada pela quantidade de facadas e pelo local onde foram desferidas, não havendo falar em desclassificação para o delito de lesão corporal. Em seguida, o apelante traz a debate a tese da desistência voluntária nos termos do artigo 15 do Código Penal. Igualmente, não existe nos autos prova que sustentem a referida tese. Ao contrário, como mencionado, a vítima Geralda e a testemunha Antônio Gesso afirmaram que o réu somente cessou as agressões quando o vizinho interveio. A desistência voluntária exige que o próprio agente cesse o processo de execução e, consequentemente, interrompa o intercrimes. No presente caso, todavia, foi necessária a intervenção de um terceiro para parar a sequência de atos agressivos. O julgamento contrário à prova dos autos, previsto no artigo 593-D do Código Penal,
ocorre quando a decisão do Conselho de Sentença não encontra respaldo em nenhuma das teses apresentadas. E não, quando os jurados, baseados nas provas dos autos e movidos pela íntima convicção, optam por um entendimento, como ocorreu no presente caso, em que a tese acusatória foi acolhida. Então, está-se diante de uma decisão do Tribunal do Júri que acolheu os elementos de convicção que lhe pareceram mais fortes, mais persuasivos e reconheceu a culpabilidade do apelante, respaldando a condenação que lhe foi imposta. Portanto, o parecer do Ministério Público é pelo conhecimento do apelo, mas pela sua improcedência. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Maurício. Devolvo a palavra ao doutor Cid. Eminente presidente, bom dia. Desembargadora Marlúcia, bom dia. Desembargador Henrique, desembargadora Ângela, doutor Maurício. Quero também cumprimentar a defesa, através do doutor José Carlos, que muito bem fez sua sustentação oral, e aos demais servidores e advogados que estão nos assistindo. Bom, eu, como sempre, de forma muito objetiva, vou procurar ser bem célere, até diante de um adiantado da hora, mas prestigiando aqui para ser justamente justificando o pensamento desta relatoria que estou trazendo para a trinca. Eu diria que o doutor Zé Carlos, no que diz respeito à sua dicção, à sua oratória, repetindo o que havia subscrito nas suas razões recursais, a defesa trouxe, excelências, ela requer uma nova reflexão das provas e não aponta uma nulidade de provas. Ela aponta, ela traz uma possibilidade de uma nova reflexão para que o tribunal venha a ter um novo conceito, uma nova decisão sobre aquilo que o Tribunal do Júri, na sua plenitude, conforme disciplina o inciso 38, artigo 5º da Constituição Federal, decidiu em sua soberania, como bem apontou o Ministério Público, igualmente, no seu parecer, decidindo pelas teses apresentadas. Não trouxe à defesa, em suas razões, e nem inovou nas suas sustentações, elementos que descaracterizassem em nenhum momento a decisão soberana dos jurados e que viesse a trazer uma reflexão não de valor, mas sim de validade. Portanto, considero vencida essa primeira parte, e aí peço licença, trago integralmente no voto, doutor Zé Carlos, que, caso seja assim de aprovo pelos demais membros da Câmara, estará disponibilizado em instantes. O segundo aspecto, desembargadoras e desembargador, é em relação à questão da tentativa. A tentativa a que se refere está bem caracterizada e pediria só para ler 2 parágrafos da proposta de emenda, quando diz que alega a defesa do réu Raimundo Nonato da Silva que deve ser desclassificado o crime de tentativa de homicídio qualificado para crime de lesão corporal mediante desistência voluntária. Quanto ao pleito de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal mediante desistência voluntária, se verifica que não merece prosperar. Em suma, trata-se de uma tentativa de homicídio qualificado em que o acusado deu facadas na vítima Geralda Almeida Gomes, resultando na incapacidade desta para as ocupações habituais por mais de 30 dias, uma vez que deu entrada na unidade hospitalar na data do fato, em 19 de agosto de 2012, somente tendo alta em 29 de agosto de 2012, conforme documento nos autos. Nessa ocasião, o acusado não conseguiu consumar o crime por razões alheias à sua vontade. A defesa sustenta pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado
pois não haveria comprovação do ânimos necandi por parte do denunciado. Afirma que não houve dolo de matar a vítima. De certo, há versões em sentido contrário, como a alegação do próprio réu. Em contrapartida, as provas testemunhais o atestam o contrário. Diante desses elementos de prova, avultam a autoria delitiva, sendo legítimo concluir que, a partir do contexto fático desvelado pelas provas testemunhais, que o acusado tentou ceifar a vida da vítima. No pertinente à desclassificação neste momento processual, seria necessário que os indícios da presença do dolo de matar estivessem completamente afastados, situação que não ocorre no caso em destrame. Isso porque, considerando a subjetividade do principal elemento diferenciador entre a tentativa de homicídio e lesão grave, cabe ao julgador o exame da vontade do agente a partir das provas colhidas nos autos, tais como a sede dos ferimentos sofridos, a potência da ação e o modus operandi do agressor. E, no caso vertente, as informações inferidas na fase de conhecimento apontam que a vítima foi lesionada na região abdominal, dorso e membro superior esquerdo, resultando em ferimentos que a incapacitaram para as ocupações habituais, tendo em vista por mais de 30 dias. Além disso, a vítima afirmou em seu depoimento, que, em outras palavras, que, no dia do fato, o réu estava bebendo, sendo que no momento que a vítima passou pela rua, o acusado correu atrás de sua pessoa e desferiu-lhe os golpes de faca, que não recorda quantas facadas levou, mas que tem as cicatrizes na barriga, na axila, perto do umbigo, que passou uma semana inteira internada, que o réu só parou de lhe esfaquear porque um vizinho lhe interferiu. Paro por aqui em relação à questão da tentativa. Para finalizar, a justificativa do voto em relação à qualificadora fútil, no qual restou bem definido, bem guarnecido pela soberania dos jurados. Com relação à qualificadora do motivo fútil, esta restou suficientemente demonstrada, uma vez que o réu confessou a conduta delitiva em seu interrogatório e relatou que o motivo da facada teria sido o fato de a vítima estar proferindo palavrões contra a sua pessoa, inclusive tendo-lhe jogado uma pedra, sendo que o ato teria parado e não mais oferecia riscos ao apelante para agir com tamanha violência em desfavor da vítima, demonstrando seu descontrole em face ao motivo que não se evidenciou, conforme ficou patente dos autos, motivação que justificasse que a vida da vítima fosse ceifada, no caso, não atingindo o motivo por motivos alheios à vontade do autor recorrente. Excelências, voto no sentido do improvimento do recurso e a manutenção integral da decisão de primeiro grau no sentido da soberania dos jurados. Muito obrigada, doutor Cid. Como vota o desembargador Henrique? Adiro integralmente o voto do eminente relator. Eu também, da mesma forma, adiro integralmente o voto do relator, então, por unanimidade, né? Assim, proibido. Eu vou pedir licença para pedir também agora, dar um intervalo de 10 minutos, para que depois a gente retome, né? Porque tem muito julgamento ainda. Então, as sustentações orais se encerraram. E a gente retorna a sessão daqui a 10 minutos. Ok? Obrigada. Pronto, retomando aqui os trabalhos. Vamos agora para os destaques. Esse 3.71 é os embargos de declaração da desembargadora Marlúcia. E o 3.73, não é isso, desembargadora? Pronto, mas eu já vi o Hélio de me avisado, né? Eu já vi também o desembargador de modo, né? Então... Igual modo, presidente. Tá certo. Desembargador Henrique, o seu voto, você acompanha? Acompanho, né? Eu também acompanho, viu? Então, são embargos improvidos, todos dois, né? Tanto os embargos de declaração 021, 0888, dígito 62, 2024, da desembargadora Marlúcia, e, por unanimidade, foi improvido. 3.73, embargo de declaração 0037, 136, dígito 88, 2020, também da relatoria da desembargadora Marlúcia, embargos improvidos por unanimidade. 4.1, apelação 0181 893, dígito 49, 2018,
da relatoria da desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. A senhora está retirando de pauta, não é isso, desembargadora? Pronto, tá. 4.61, o 00581, dígito 80, 2020. Da relatoria do desembargador Henrique Jorge. Está retirando de pauta, né, desembargador? Para um novo revisor, né? Que a Perfeito. desembargadora Ângela está Pedi impedida. emenda da desembargadora Ângela, Tá certo. aí vai para o novo. Ok. Você vai... Perfeito. A secretaria já pode mandar, né? Perfeito. Eu estou adiando 4 processos. É o 4.71, apelação 00-502-08 de 79/2021. Aí depois o 4.80, apelação 024-54-22 de 37/2021. 4.82, apelação sequência 30-28-37 dígito 80/2011. 4.88, apelação 014-8000 de 67/2018. E o 4.112, apelação 0014-110 dígito 24/2021. 4.129, recurso em sentido distrito 0039-433, dígito 63/2023, da desembargadora Ângela. A senhora está adiando, não é isso, desembargadora? 63. Exatamente. Esse eu estou adiando a pedido da parte. Tá, Com a petição ontem, a pedido dela. Tá, ok. 4.130, os recursos em sentido distrito 0200-463, dígito 43/2024. Também da desembargadora Ângela, a senhora está adiando, não é isso? Porque também tem que regularizar a representação nos autos. 4.149, aqui é da relatoria do doutor Cid. Apelação 020-23-22, dígito 57/2021. O senhor está adiando, não é isso, doutor Cid? Bem como a apelação, o 4.176, apelação 00-583-53, dígito 87/2016. Também da sua relatoria, o senhor está adiando, não é isso? Certo. Agora vamos para o processo pendente de julgamento. 3.14, habeas corpus 063-84-91, dígito 48/2024, relatoria do desembargador Henrique. Está faltando a desembargadora Ângela se manifestar. Eu só gostaria de consignar em ata, na realidade, todas as divergências de hoje vão para eu manter a coerência com os meus próprios votos, não é? Então, neste caso, esse habeas corpus, eu penso que não cabe a concessão da ordem, porque, a meu sentir, está demonstrado, pelo menos para o momento, que o paciente já integrava, que a paciente, no caso, já integrava a organização criminosa e que, desde seu primeiro histórico negativo, que é de 2022, e, portanto, está caracterizada a habitualidade delitiva e o risco de reiteração. Então, a turma, por maioria de votos, acordou em conhecer parcialmente o habeas corpus, para, na extensão cognitiva, conceder a ordem impetrada nos termos do voto do eminente relator. Vencida a divergência lançada verbalmente pela desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, para manter coerência com seus votos, né, em virtude da continuidade delitiva, não é isso? Da paciente. E o risco de reiteração. 3.30, habeas corpus 063, 94, 98, dígito 75, 2024. Também da relatoria do desembargador Henrique. Falta a desembargadora Ângela, não é isso? Isso, só para consignar que as condições pessoais não são, por si só, suficientes à concessão da ordem,
porque, no caso, eu entendi que o crime de tráfico, em tese, atribuído ao paciente, é grave, dada a quantidade e diversidade. Foram 340 pinos de cocaína e 55 trouxas de maconha. A turma, por maioria de votos, acordou em conhecer do habeas corpus para conceder a ordem, impetrar nos termos do voto do eminente relator. Vencida a divergência lançada verbalmente pela excelentíssima desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, que denegou a ordem sob o fundamento de que as condições favoráveis e a quantidade de droga apreendida... Que as condições favoráveis... Apesar das condições favoráveis, não é? Por si só... Não autorizam, dada a quantidade e diversidade. E dada a quantidade e diversidade da droga apreendida. (3.56) Habeas corpus 063, 9050, dígito 05, 2024. Sim, mas eu não tinha colocado aqui. É habeas corpus 063, 83, de 19, 2024. Da relatoria do Dr. Cid Peixoto Amaral Neto. Quem falta votar? Falta. Eu acompanho o relator, viu? Tá certo. Doutor Desembargador Henrique? Então, por unanimidade, ordem denegada, determinando de ofício que o juiz de origem proceda à revisão da prisão preventiva no prazo de 10 dias. Agora o 3.56, não é isso? Habeas também da relatoria do Dr. Cid, o habeas corpus 063, 9050, dígito 05. Eu queria só fazer uma observação nesse, porque eu fiz uma alteração na verbetação, desembargadora. É o 063, 8383, é isso? Não, já 5005. 5005. É o 5005. É só a complementação na fundamentação, Ah, no que diz respeito à lista de pendência. 063 é 063. 063, 90, 50. 50. Dígito 05. Perfeito. É isso. É esse aqui. Só a complementação em relação à litispendência, que é a desembargadora. Esse foi... O que foi julgado foi o anterior, esse aqui é que está sendo agora, né? Exatamente. Não, esse aqui eu estou mantendo as condições que já estavam, que foram apresentadas. É um caso de violência doméstica, não é? E eu entendi manter da forma original. Assim. Era só uma complementação da... O senhor fez. Lembro da cartinha. O senhor fez. Litispendência entre ações penais exige identidade plena nas partes, causa de pedido e tal. Pronto, então vocês acompanham. Então acompanho. Foram efetuados. Já complementou. Isso. Denegada. Foi, sim. Conhecido em parte e na exceção conhecida denegada. 4.42. 0/2023, dígito 95, 2022. Da relatoria também, é uma apelação à relatoria do desembargador Henrique. Está faltando a desembargadora Ângela. A desembargadora Ângela me escolheu, cargo do meu aniversário. Henrique fez aniversário e o presente foi meu, né? Está trabalhando aqui. Olhe, eu vou pedir respeitosa vênia, como sempre, para divergir quanto aos fundamentos que levaram à conclusão do judicioso voto do relator. Porque, embora a denúncia não fale em vínculo associativo, demonstra a existência do vínculo de forma duradoura e estável entre os integrantes. E transcrevo aqui o trecho. Então, dessa forma, eu entendo que não restam dúvidas que o acriminado Ismael Carlos integra a organização criminosa que atua de forma constante no tráfico de drogas. Esse réu também já responde ao processo criminal, conforme suas fichas de antecedentes, e foi possível encontrar uma conversa entre o acriminado Ismael Carlos e a outra acusada, Ivna Andrella, onde esta, segundo antes do flagrante dos acusados, Ismael e Henrique, colabora
como informante, alertando sobre a chegada da polícia. Nesse caso, a decisão foi de absolvição para associação do tráfico e prescrição contra o delito de dano. A minha divergência se restringe quanto à absolvição da associação para o tráfico, nesse ponto. De que as provas demonstram um vínculo. Pronto. Quatro ponto 46, apelação 023, 1637, 42, 2020. Também da relatoria do desembargador Henrique. Pauta, desembargadora Ângela. De igual forma, registro nos anais desta terceira Câmara minha divergência, com todo respeito ao voto do eminente relator, que desclassificou o delito para uso e reconheceu. Não é o 3742, não? É o 3742. Qual? 0231-63742, não é isso, não? 6232? Não, Não. 3742, final. É porque eu estou no seguinte. Tá certíssimo. Perdoe. E desclassificou o delito para uso pessoal e reconheceu a prescrição. Eu pus no chat um julgado recente do STJ, de 17 de dezembro, da ministra Daniela Teixeira, em que ela fala que o simulacro, peraí, aqui como é que ela diz aqui? Na fundamentos, deixa eu só ver aqui na conversa, que eu pus aqui, que a ministra disse. Na espécie, o Tribunal de Origem reputou farto o conjunto fático probatório constante dos autos, notadamente as prova oral coligida na confissão do réu, que vinha praticando a narcotraficância, das circunstâncias da apreensão, entregando algo a um usuário com quem foi encontrada uma porção de crack que afirmou ter ganhado do recorrente, e da apreensão do simulacro de arma de fogo e dinheiro e espécie, e ainda de fato de as diligências e investigações terem sido motivadas por delações prévias que apontavam o réu como traficante e sua residência como ponto de tráfico, a corroborar a condenação do recorrente pela prática do tráfico de drogas. Aqui a gente está num agravo regimental, ela não conhece o agravo, não dá provimento ao agravo, mas reconhece que essa circunstância, vista na origem de portar o simulacro, indica a traficância. E eu fui nessa orientação para pedir a licença de divergir, de achar que não é caso de desclassificação e manutenção da condenação por tráfico. Certo. Então, a turma, por maioria de votos, acordou em conhecer o recurso para dar-lhe parcial provimento. Nos termos do voto do eminente relator, vencida a divergência lançada verbalmente pela excelentíssima desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, quem proveu o recurso, provavelmente que não é caso de classificação para o delito de uso, né? Quatro ponto 47. Apelação 020, 25, 62, 2023, também na relatoria do desembargador Henrique. Falta a desembargadora Ângela votar. Mais uma vez, houve a absolvição
da associação para o tráfico e, por consequência, a aplicação do tráfico privilegiado para um dos recorrentes. E, nesse caso, analisando a prova, a gente viu que a população denunciou os traficantes. E quando a polícia chegou ao local, as características correspondiam com as da denúncia anônima, os réus fugiram, cada um para um lado, foram alcançados pela polícia, um estava armado, o outro com uma mochila com diversas drogas, crack, maconha e cocaína, além de balança. E, a meu sentir, há elementos suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico. Em especial, a confissão parcial do denunciado Iago, que disse que alugou a casa com João Vitor para o fim de praticar a traficância. Inclusive, a casa nem mobília tinha. Além disso, eles eram de outra cidade, tendo ido a Itapajé só com esse fim. E, mantida a condenação pela associação, por óbvio, afasta-se o privilégio. É assim que eu divido, pedindo, mais uma vez, venha ao relator. A turma, por maioria de votos, acordou em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do eminente relator. Vencida a divergência lançada verbalmente pela excelentíssima desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, quem proveu o recurso sob o fundamento de que as provas carreadas aos autos caracteriza o delito de associação para o tráfico. Apelação 0014.429, dígito 89/2021. Também da relatoria do desembargador Henrique. Falta a desembargadora Ângela. Pode repetir só mais uma? Não. 0014.429, dígito 89, Ah, sim. 2021. É homicídio, absolvição por clemência. Também entendo que, nesse caso, o Conselho de Sentença não julgou de forma correta, porque não se tratou o fato de uma legítima defesa, porque o crime foi motivado porque as pessoas estavam num bar ouvindo música alta, o réu desligou o som, uma das pessoas falou que com o acusado, ele pediu desculpas e pegando a mão de todo mundo. Porém, quando foi cumprimentar a vítima, esse não lhe deu a mão, porque ele estava mexendo no celular. Logo em seguida, o acusado retorna ao bar, portando uma arma branca e esfaqueia a vítima sem motivo. No interrogatório, ele conta uma versão fantasiosa de que teria sido agredida com palavras pesadas pelas pessoas no bar porque tropeçou e desligou o som. Então, a nosso sentir, não há legítima defesa, não houve injusta agressão, desproporção no revide, os meus empregados não foram os necessários. Dessa forma, eu acho que os jurados julgaram contrariamente. Só uma explicação aqui, que aqui a tese, não, o jurado tem também a clemência. Por isso que eles absolveram por clemência, legítima defesa e clemência. Foi suscitado no plenário e tudo mais. Certo. A turma, por maioria de votos, acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente relator, vencida a divergência lançada verbalmente pela excelentíssima desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, que proveu o recurso sob fundamento que o Conselho de Sentença não julgou corretamente o caso. 4.52, apelação 012-6844-91-2016. Também a da relatoria do desembargador Henrique. Falta a desembargadora Ângela. Deixa eu me localizar. 4491, né? Exato. Aqui foi uma absolvição por ilicitude de provas. E eu acompanho o voto do desembargador Henrique apenas com outra fundamentação, porque o ingresso em domicílio, a meu sentir, foi legítimo.
Agora, a atitude antecedente, que foi a busca pessoal, é que, a meu ver, foi aleatória. Então, eu acompanho o voto, mas sob fundamento diverso. Não, não, foi unanimidade aqui. Só que a advogada foi por motivo diverso. Por motivo diverso, né? A turma, por unanimidade, acordou em conhecer do recurso para dar-lhe provimento. Saltando a manifestação, né? Onde que acompanhou por motivo diverso. Exatamente, ressaltando, né, a divergência da desembargadora Ângela. Só, não, ela também foi pelo provimento, mas só com fundamentação diversa. Isso. Sim. Não, quero. Motivo diverso. 4.54, apelação 020-1494, dígito 87, 2022, também da relatora do desembargador Henrique. Falta a desembargadora Ângela. Votar. Outro júri, né? Sim. Também peço venha para divergir. Me comuniquei no chat com o eminente relator, por considerar que a decisão dos jurados foi né, não observou a correta interpretação da prova, porque a situação do crime, que na verdade foi uma tentativa, né, desembargador Henrique? Foi. E aqui e nesse caso eu entendo que o acusado poderia ter se evadido, no entanto, ele surpreendeu a vítima ao desferir um golpe de faca de larga extensão, quando esse virou as costas, vindo a posteriori a lesioná-lo com o fim de decapitá-lo, o que não foi possível ocorrer por uma causa desconhecida e ali à sua vontade. Então, a meu sentir, as provas autorizam a condenação pela tentativa de homicídio e o veredito popular contrariou a prova dos autos. A turma, por maioria de votos, acordou em conhecimento do recurso para negar-lhe provimento nos termos do voto do eminente relator, vencida a divergência lançada verbalmente pela excelentíssima desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, que proveu o recurso, sob fundamento de que a decisão dos jurados foi contrária às provas carreadas aos autos. Né? 4.57, 027. Não, é o 4.55, né? 4.55, 020, 5305, dígito 33, 2023, também da relatoria do desembargador Henrique. Falta a desembargadora Ângela. De novo, mantendo coerência com alguns julgados da STJ, nós sabemos que o STJ, ele analisa caso a caso, aqui não houve apreensão de drogas, mas houve todo um conjunto de provas independentes que autorizam a condenação pelo tráfico. Então, eu também colaciono um trecho do voto da ministra Daniela Teixeira, de outubro do ano passado, em que ela diz o seguinte: a jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada por outros meios de prova, além da apreensão de entorpecentes, desde que suficientemente indicativos da prática delitiva. Aqui a prova foi obtida pelas interceptações telefônicas que demonstram a mercancia ilícita. Por essa razão, peço... Certo. A turma, por maioria de votos, acordou em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do eminente relator, vencida a divergência lançada verbalmente pela excelentíssima desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, que improveu o recurso, sob o fundamento de que as provas independentes autorizam a condenação para o delito de tráfico.
4.57, é a apelação 027, 49, 59, dígito 10, 2023, também da relatoria do desembargador Henrique. Falta a desembargadora Ângela. Votar. É porque baixa, quando a gente vota, sai, né, da fila. Diga de novo o número, por favor. É verdade. 027. 4959? 9, exatamente. Pronto. Nesse caso, foi uma decisão, acho que da 13ª Vara Criminal, condenação pelo artigo 311, né, adulteração. E o julgado já foi, posteriormente àquela alteração legislativa, que inclui a conduta de quem adquire e dirige veículo automotor que sabe ou deve saber que está adulterado. Antigamente, o caput do 311 falava apenas daquele que efetivamente adultera. Agora, nós temos essa inovação legislativa que permite a imputação não somente para quem adulterou, mas para quem sabe que o veículo foi adulterado, incorrendo na mesma prática. A decisão já é sob a vigência da nova legislação e, a meu sentir, não merece reparo. Por isso, peço respeitosa vênia para divergir. A turma, por maioria de votos, acordou em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento. Nos termos do voto do eminente relator, vencida a divergência lançada verbalmente pela excelentíssima desembargadora Ângela Tereza Carneiro Chaves, que improveu o recurso sob o fundamento da inovação legislativa em relação à adulteração de veículo automotor. Isso mesmo. 4.141. (4.141) 0053, ou é o 4.63? É o 4.63. 4.63, apelação 02, 22, 946, dígito 68, 2022. Também da relatoria do desembargador Henrique. Falta a desembargadora Ângela votar. Aqui a divergência é periférica quanto à dosimetria, só em relação à fração que deve ser utilizada no tráfico privilegiado. Eu colhi aqui uma decisão da desembargadora Ilna, em situação semelhante, em que a quantidade e a variedade não foram utilizados na primeira etapa da dosimetria, não exacerbaram a pena base, e foram utilizados para modular a fração do tráfico. O desembargador Henrique está aplicando a fração de 1/6, e eu, me amparando nessa decisão da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, sugiro a aplicação de uma fração de 1/4. É uma divergência meramente tangencial. Você mantém, né? Só em relação à dosimetria. A aplicação da fração Tráfico privilegiado. De 1/6 para 1/4. De 1/6 para 1/4. Tá bem. Não acompanhou periféricamente. Tem mais? Tem uma minha. Minha mesmo. Meu, acabou. É. (4.141), apelação 00, os teus terminaram, viu, desembargadora Rita? 0053, 2009, de 73, 2019, da relatoria da desembargadora Ângela. Quem falta votar? Eu. Desembargadora Não Marlúcia, votei. pois não. Na verdade, eu acompanhei parcialmente o voto da relatora
desembargadora Ângela viu a observação que eu fiz? E Vossa Excelência estava coberta de razão em relação ao delito praticado contra a fauna. Fiz a alteração do voto, reconhecendo a prescrição do delito contra a fauna de ofício, mantendo só a continuidade da ação em relação à posse ilegal de arma de fogo. Já fiz as alterações que Vossa Excelência sugeriu. É, unanimidade. Olha, o primeiro Conhecido e entendimento. provido. Deu que a desembargadora Ângela acompanha. 4.150, apelação 023, 2160, dígito 15, 2024, relatoria do doutor Cid. Madeleine, quem faz? Hã? Eu acho que você pode repetir a numeração. Ah, pois não, 023, 2160, dígito 15. 0, 23, 21, 70. Ai, não votaram, né? Aqui não faz parte dessa composição. É o 6015. Esse aqui, é. Pois é. Então, deixa eu ver quem é que volta aqui. É a Andréia. Ai, sou eu, sim. Sou eu. Porque aqui no nosso estava 151, por isso que eu, tipo assim, é 450. Exatamente, divergir parcialmente também. O meu também. Condenação por receptação. Pronto, o meu entendimento é esse, Vossa Excelência, que é em relação ao crime antecedente 180. Exatamente, também, da mesma forma. A divergência é só essa. Minha divergência também é em relação a isso. Por questão de coerência, Nós damos provimento para afastar só o delito do 180. De receptação. De receptação, permanecendo. Aí, no caso, eu posso lavrar. Mantendo coerência, né? Perfeito. São só dois do dele, tem outro nesse sentido também. Os dois são o mesmo assunto, exatamente. Exatamente. Exato. Afastando o delito do de 180. Foi premiado para lavrar os dois. Mas hoje eu estou sendo muito premiado aqui. Né? É para o seu aniversário, tá vendo, em janeiro? Não, para parcial provimento para afastar a condenação do crime de receptação. Bem que meu aniversário agora é só parcial provimento a fim de afastar a condenação por receptação. Sim. Quando o aniversário tiver tanto presente assim. Que você quer outro tipo de presente. Né? Desembargadora, eu creio que. Deixa eu ver. Só um instante. Não. Ah, não. Não, isso aqui é do Esbado Henrique. Nós temos o voto divergente. É o que está faltando aí. É a mesma matéria. Por que esse aqui não é disponível para mim? O meu mesmo. Por que esse meu mesmo não é disponível para mim? A gente olha lá. Que é? Vencido o relator. Tem que botar. 0058353. Interessante. Tem um do doutor Cid. Aí apareceu. Exato. Aí o 4.70 também da mesma forma, não é isso? É o 0806. 170. 170. 022, 48, 08. É, 248, 08, dígito 6, não é isso? Mesma coisa. A mesma coisa.
Exatamente, a mesma forma, exatamente. A turma, por maioria de votos, vencido do outro relator, acordou conhecer do recurso para dar parcial provimento, a fim de afastar a condenação por receptação, nos termos do voto divergente do desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, designado para lavrar o acordo. Quatro ponto 182, apelação 020 1125, dígito 04 2024. Também da relatoria do doutor Cid. Eu fiz uma observação aí no chat, é só aquela questão Pode repetir, só o número periférica, aqui né? que eu estava consultando, desculpa. Qual é? Qual é? Ele acolheu, não? É. 020 11 25 020 11 11 020. 25 dígito 04. 04. Sim. Não, faltou 020. 020 11 25 04. 04. Ah, tá. A desembargadora Marluz fez uma observação. Pronto. Apresentando divergência, pede para que já audiência. Sim. Foi inclusive, na emenda já foi totalmente alterado, retirada as medidas cautelares impostas ao réu e concedido de ofício de recolher em liberdade, recurso conhecido e parcialmente provido, PNPP. Retirada, já estava, mas com aquelas imposições da cautelares, mas seguindo as orientações também lançadas por Vossa Excelência, foram retiradas as restrições, certo? Já consta na emenda. A verbetação. Sim. Não, então, por unanimidade, não é isso? Desembargador Henrique, sim. Esse é por A verbetação. unanimidade. Ficou o regime aberto, não? E retirado qualquer tipo de Restrição. cautelares que ela tinha deixado. É. E, na prática, funcionaria como uma prisão preventiva, como a própria desembargadora falou. Unânime. Unanimidade, né? Então, pronto, encerramos aqui os destaques. A desembargadora Marlúcia. Eu pedi a oportunidade à Tá, pois presidente, porque essa é a minha última sessão, né? Participação aqui na terceira, para ter uma oportunidade de fazer aqui as minhas despedidas, meus agradecimentos. Excelentíssima senhora presidente desta terceira Câmara, excelsos julgadores deste colendo colegiado, senhores membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, advogados, servidores, estagiários, laboriosos integrantes da Força Policial, senhoras e senhores. Na próxima segunda-feira, dia 3 de fevereiro, como todos sabem, assumirei o cargo de Corregedora-Geral de Justiça para o biênio 2025-2027. Portanto, esta é a última sessão da qual participo neste colegiado. É a última vez que experimento desse labor judicante, é a minha despedida. E todo momento de despedida é uma notificação da vida sobre o valor do tempo e sobre a importância de desfrutá-lo com pessoas especiais, em momentos especiais, realizando coisas especiais. Eis que a vida me notifica, mais uma vez, sobre o perpassar do tempo, trazendo-me um novo desafio. Não me refiro, porém, ao desafio que me aguarda naquele órgão censor, e nem ao temor no enfrentamento da nova função, pois, como diz o poeta Belchior, o novo sempre vem. Reporto-me, isto sim, neste momento, a dificuldade emotiva de ter vocês. Só um momento. De me despedir de pessoas tão extraordinárias, tão caras, tão especiais, quanto todos vocês que integram esta família chamada Terceira Câmara Criminal. Despeço-me com um rosário de gratidão, porque aqui encontrei um ambiente profícuo de irmandade, aconchego e comprometimento
que se constrói e se consolida dia após dia, entre pessoas que se respeitam e se ajudam mutuamente, colaborando de modo singular para uma prestação jurisdicional justa e segura. E inicio meus agradecimentos pela presidenta deste colegiado, desembargadora Andréia Mendes, esta mulher singular, que consegue mesclar força e ternura ao mesmo tempo, que conduz este colegiado com uma técnica irretocável e uma elegância ímpar. Não hesito em exaltar este quinteto julgador, está sob uma brilhante condução. Querida colega e amiga Andréia, receba meu penhor de gratidão por tudo que fez e faz em prol deste colegiado de julgadores. Prosseguindo, quero registrar a excelência da conduta da colega e amiga Ângela Carneiro, nobre desembargadora, que trouxe do Ministério Público e do Magistério uma experiência nos julgamentos, sua experiência nos julgamentos desta casa. Nossos embates em torno de questões jurídicas são sensíveis. Nossas divergências, sempre muito pontuais e objetivas, são a demonstração de que é possível a coexistência entre dissenso e respeito, entre discordância e admiração, entre divergência e amizade. Nesse entrechoque de fundamentos, não existe julgador vitorioso. O vencedor, o vitorioso, é sempre o jurisdicionado e a justiça. Obrigada, desembargadora Ângela, por oportunizar o crescimento do debate jurídico nesta Câmara. Eminente doutor Cid Peixoto Neto, com sua eloquência singular e sua capacidade de adaptação extraordinária, porque sei bem que não é fácil vir de uma jurisdição civil e enfrentar uma Câmara criminal. E o destemido colega o tem feito com acentuada competência e comprometimento. Apesar do pouco tempo em que compartilhamos da mesma tríade julgadora, a mim resta muito claro o quanto se trata de um magistrado talhado e preparado para qualquer órgão colegiado de segundo grau. Muito obrigada pelo irretocável contributo. Obrigada pela amizade, obrigada pela atenção. Não me perdoaria se deixasse de citar a querida amiga Rosilene Facundo, que tem assento nesta casa e se encontra afastada por questões superiores. Receba, prezada amiga Rosilene, meu abraço de reconhecimento por tudo que você é como profissional e como ser humano. Gratidão por tê-la como colega e amiga. De modo intencional, deliberado, proposital, quis me permitir deixar, por último, dentre meus companheiros de toga desta Câmara, meu estimado amigo Henrique Holanda, que, por sinal, no último dia 4 de janeiro, completou mais uma primavera. Receba minhas congratulações, agasalhe meu fraterno abraço, juntamente com meu incontido e sincero desejo de que tenha muita paz, saúde e longevidade neste novo ciclo. Você merece as melhores coisas desta vida. Parabéns, dileto amigo. E quero lhe dizer também, amigo Henrique, que você é um dos magistrados mais vocacionados que conheço, quer pela inatacável envergadura moral, quer pela precisão e substância dos seus posicionamentos jurídicos. Sua identificação com a toga e a causa da justiça é algo que impressiona, com posicionamentos extremamente técnicos, com um grau de segurança e confiabilidade irrepreensível,
advindo de sua larga experiência na área penal, especialmente no Tribunal do Júri. Eu vou, querido amigo, mas levo comigo uma grande admiração por você, por ter certeza, terei saudades dos nossos debates, sentirei falta dos seus ensinamentos. Muito obrigada por tudo. Agradeço ainda aos membros do Ministério Público que funcionam neste recinto jurídico, hoje aqui representados pelo doutor Maurício Carneiro, aos membros da Defensoria Pública, nesta sessão presente na pessoa da doutora Wanda Lúcia Veloso, aos senhores advogados que tanto ornamentam os debates, aos integrantes da Força Policial, que realizam nossa segurança diuturnamente, aos funcionários da limpeza e manutenção, porque sem eles não haveria a mínima condição de se realizar as sessões, aos garçons, sempre prestativos e corteses, aos estagiários, a pujança da juventude que representa o futuro do nosso sistema jurídico. A todos e todas, minha sincera gratidão. Um agradecimento especial aos servidores da secretaria desta Câmara, a quem saúdo na pessoa do coordenador Wellington Lobo, que conduz os trabalhos com tanta destreza e galhardia, sempre com a competente e indispensável colaboração de seu time de abnegados, Madeline Bezerra, Fátima Góes, Paulo Henrique, Pedro Filho e Felipe Dantas. Muito obrigada a todas e a todos. Já me encaminhando para o final, quero e preciso registrar um agradecimento especialíssimo à minha equipe de gabinete, pedindo permissão para citar cada um nominalmente. Olga Guedes, André Cavalcante, Clávio Nunes, Murilo Alves, Natália Facó, Carlos Alberto, Liliane Ribeiro, Juliana Freitas, Lucas Pinheiro, Gabriel Soares, Gisele Nunes, Marina Cury, Sinara Holanda. Sinto-me privilegiada em tê-los comigo, compartilhando do dia a dia na luta laboral. A presença e o apoio de vocês é minha maior motivação para os momentos de alegria e minha maior força para os momentos de dificuldade. Muito obrigada. Hoje, portanto, me despeço na certeza de que, juntamente com minha equipe, fiz o meu melhor. Foram mais de 5 anos de um período desafiador, mas de muito aprendizado. Não hesito em reconhecer. Com vocês aprendi muito, mas muito mesmo. E deixo esta Câmara como uma pessoa e uma magistrada muito melhor do que antes, porque aprendi coisas novas, agreguei novos valores e conheci pessoas maravilhosas. Saio extremamente grata pela atenção, pelo carinho, pela compreensão, pela receptividade, pelos ensinamentos. E por assim ser, mesmo sem qualquer dúvida, para me posicionar neste momento e para não perder o costume, peço vista de tudo isso que vocês me proporcionaram, mas para nunca mais devolver. Porque faz parte da minha história, está guardado no meu coração e faz parte da minha vida. Até breve, espero, e muito obrigada. E desculpe aí pela emoção. Desembargadora Marluce, olha que palavras maravilhosas, que eu acho assim, que tocou o coração de nós todos aqui da Terceira Câmara, que a senhora vai realmente fazer muita falta. Que eu sei que na Terceira Câmara que eu entreguei, eu ganhei uma grande amiga,
certo? E muito obrigada pelas palavras lindas e que eu te desejo, assim, toda a felicidade da nova missão. Nós vamos continuar, nós vamos termos uma parceria, né? Corregedoria com a ouvidoria, mas realmente vai fazer falta esse nosso convívio, que realmente é muito importante, é um aprendizado sempre, não é? E essas suas palavras, assim, eu fiquei realmente muito emocionada e não tenho como nem chegar aos pés, assim, da grandiosidade de tudo. E muito obrigada, te desejo, assim, muitas bênçãos, muitas graças em todo o seu caminho, toda a sua vida. Obrigada. Obrigada. Deixa o desembargador Henrique para falar por último. Agora eu vou pedir uma questão de ordem. Eu queria também dizer à desembargadora Marlúcia que já de há muito eu admirava, desde a 17ª Vara Criminal, quando ela trabalhava com Luiz Antônio, e sempre me vinham as informações de quão íntegra, quão envolvida com a causa da justiça Vossa Excelência é. E trabalhar com Vossa Excelência aqui só reforça toda a fama que a precede, de uma magistrada de escola, firme, e a emoção aqui agrega ainda um outro valor à magistrada, a sensibilidade, a humanidade, porque a imparcialidade é um mito, nenhum de nós é neutro, né? E essa emoção é o que faz a diferença de cada julgador. Então, sua emoção aqui só revela o quão comprometido o senhor é com a humanidade, não só com a prestação jurisdicional. Minha admiração cresce e sei que a corregedoria estará muito bem entregue e que esse órgão censor irá também receber esse influxo da sua humanidade, da sua visão de mundo, da sua percepção, de talvez agir pedagogicamente, né, no sentido de corrigir amorosamente, né? Então, eu lhe desejo sorte, saúde, prosperidade, e digo também que cresci muito com a divergência, não só em termos profissionais e jurídicos, mas, sobretudo, pessoais, aprender a respeitar e ter humildade e refluir quando não se está certo. Aprendi isso muito, e hoje mesmo lhe dei esse exemplo, né? Vossa Excelência observou algo que eu não vi nos autos, e é muito bom quando a gente encara a crítica como algo construtivo, como algo pedagógico, como algo para o nosso crescimento. E eu cresci muito, e em grande medida foi com essa convivência. Desejo-lhe sorte, sucesso e tudo de muito bom. De coração. Também deixando o desembargador Henrique por último. Desembargadora, eu que me sinto honrado por vossas palavras, e Deus é muito bom comigo. Deus me trouxe aqui para esse estágio e me trouxe para esse aprendizado, esse calor humano de todos vocês, e principalmente estar na presença de Vossa Excelência. Esse aprendizado, não somente como uma grande jurista, mas como uma pessoa. Lhe desejo tudo de bom, lhe desejo que Deus lhe abençoe muito nessa nova missão. E, acima de tudo, lhe agradeço bastante, porque ter a senhora como votante nas minhas relatorias me fez todos os dias que saísse daqui de sessão dormir tranquilo. Isso é um privilégio para poucos. Muito obrigado. E que perde a terceira Câmara Criminal, mas ganha a justiça do Estado do Ceará. Senhora presidente, já que vamos deixar o desembargador Henrique por último mesmo, eu queria também fazer uso da palavra e me associar aqui às palavras de todos que me antecederam, e com especialidade aqui a desembargadora Ângela, que mencionou que a Corregedoria Geral de Justiça vai ter uma grande desembargadora à sua frente, uma pessoa de caráter, uma pessoa com muita firmeza, mas com muita delicadeza, com muita humanidade, e que está à altura dos desafios que esse cargo exige. Já fui corregedor do Ministério Público, sei quanto é uma tarefa árdua, e quero crer que as mesmas dificuldades que qualquer corregedor enfrenta em qualquer instituição são os que Vossa Excelência vai enfrentar. Mas isso tenho certeza que não vai ser nenhum problema, porque Vossa Excelência tem toda a bagagem que é necessária para desempenhar esse elevado cargo. E só tendo a lamentar que não vou mais poder ouvir os seus votos
aqui, que são verdadeiras lições de direito penal, de processo penal, de direito constitucional, mas é isso mesmo, são as coisas da vida e, numa outra oportunidade, quem sabe Vossa Excelência, quando sair de lá, possa voltar e aqui continuar o seu magistério. Então, muita felicidade, que Deus a ilumine e que a senhora tenha em conta tudo aquilo que necessita lá para desempenhar bem o seu papel. Parabéns pela assunção do novo cargo. Obrigada, doutor Maurício. Desembargadora Marluce, ficou muito pouco aqui para falar, porque está todo mundo já falando muito, mas, assim, quando eu falo de desembargadora Marluce, me vem sempre assim em mente a competência, a maneira justa que a senhora de julgar e a sua extrema humanidade. E eu acho, assim, os seus votos, sou uma admiradora sua, pode ter certeza. Me encantam os seus votos, a sua forma de se expressar, enfim. Foi muito, muito bom ter convivido durante esses 5 anos, aí na terceira Câmara, podendo ter esse privilégio, né, de acompanhar os seus brilhantes votos, o seu trabalho, e de ficar mais perto, porque eu já conhecia, assim, obviamente, né, a sua trajetória não tinha trabalhado assim tão perto, né? E eu tive essa oportunidade. E, assim, eu desejo tudo de melhor, não só na sua profissão, na sua nova missão, né? Porque isso é uma missão, né, que a senhora vai assumir, né? Mas na sua vida pessoal, a senhora é uma pessoa encantadora, uma pessoa amável. Que Deus te abençoe, te proteja, e que o Divino Espírito Santo te ilumine e te guie sempre na sua vida. Você é uma pessoa sensacional, maravilhosa. Um grande abraço, viu? E tenho certeza que a Corregedoria, nós vamos ficar com saudades na terceira Câmara, de tudo. Mas a Corregedoria vai ganhar uma grande corregedora pelo seu brilhante trabalho. Obrigada, doutora Wanda. Um beijo bem grande, viu? Beijo. Posso falar, presidente? Pode. Quem fala por último, geralmente não tem muito o que falar, né? Já foi esgotada aí pelos votos proferidos anteriormente. Mas aqui hoje é mais uma maneira que eu encontro de agradecer ter tido a oportunidade de julgar ao lado da desembargadora Marluce. Como foi dito já aqui, é um misto de alegria e tristeza. Eu estou triste porque ela está nos deixando, mas também estou muito alegre que é uma nova etapa da vida dela, certamente ela vai engrandecer ainda mais, brilhantar ainda mais o Poder Judiciário, indo para a Corregedoria. E falar da desembargadora Marlúcia, eu acho que é muita redundância, porque é uma julgadora admirável, uma julgadora humanista, sensível. Eu aprendi muito aqui com os votos da desembargadora. Aliás, eu sou o maior privilegiado aqui, sou eu, porque eu voto depois da desembargadora Marlúcia. Eu pego já a sensibilidade do voto dela, o voto dela já esmiuçado, e apenas uma vez por outra complemento, ajudo, e nós temos, como eu disse, é só um momento de agradecimento. Nós chegamos aqui juntos, desembargadora Marlúcia. Em 2018 tivemos o prazer de chegar aqui com a desembargadora Marlúcia. Não tínhamos tanta afinidade assim, que ela era de outra unidade, eu era mais ligado ao júri, mas já conhecia a fama da desembargadora Marlúcia. Desde a implantação, o trabalho dela na vara criminal, na 17ª vara, na introdução da audiência de custódia no estado do Ceará, o 2º lugar do Brasil, só tinha São Paulo, me lembro como se fosse hoje, veio o ministro Lewandowski, lá para aquele salão, chamava o Aquário, né? O Aquário, na presença da desembargadora Iracema, presidente do tribunal. A desembargadora Marlúcia inaugurou a audiência de custódia no Ceará, que serviu de exemplo para o resto do país, porque só tinha sido inaugurada em São Paulo, que é a terra do
do ministro Lewandowski, então presidente do STF e do CNJ. E a desembargadora Marlúcia, com o seu estilo, propagou isso para o Brasil e foi referência, desembargadora. Então, por onde a senhora passou, a senhora deixou a sua marca indelével. E aqui na Câmara, como eu disse, eu não vou esquecer nunca esses votos. Os advogados já estão perguntando, a desembargadora Marlúcia vai sair da Câmara? Eu disse, vai, porque ela é garantista, é o garantista que tem nesse Tribunal de Justiça, nessa Câmara, principalmente, nesta sessão. Mas eu sempre digo, mas ela vai para algo maior, que é para ser a corregedora geral do Judiciário do Estado do Ceará. Mas os seus ensinamentos, desembargadora, eu vou ficar aqui perpetrado indelevelmente, conforme eu já me manifestei. Aqui é mais só para agradecer. Ter esse privilégio, como eu disse, o privilégio de voltar com Vossa Excelência, compor essa trinca julgadora, e sei que nós vamos ganhar muito no Poder Judiciário, perdemos aqui, mas ganhamos lá, e quero só lhe desejar que Deus continue a iluminando sua trajetória tão bonita, como é, julgando com sensibilidade lá de uma outra maneira diferente, mas eu tenho certeza que a senhora vai trazer sua sensibilidade para a Corregedoria do Estado do Ceará, e desejo muita sorte. Parabéns. Obrigada, meu amigo. E aí, o Hélio quer falar? O Hélio, cadê o Hélio? Vai falar, não? O Hélio. É. Não, Magda, mais uma vez, né? Então, nós estamos muito assim, é um misto aqui de, realmente, para ser um misto de alegria e tristeza. Mas desejo aqui a todos, né? Uma excelente semana, certo? Um excelente 2025, esse ano, né? Já iniciando com todas as inovações, todas as novidades, não é isso? E que Deus sempre nos abençoe e nos oriente. Muito obrigada e declaro encerrado. E também